Fuck My Brain. Vou deixar um gostinho do que tem no programa hoje. Quando chegou minha vez, eu falei, olha, a partir de hoje, nós vamos trabalhar forte até o dia que o bandido chamar o GAT. Confiança. E a tropa de elite funciona mais ou menos assim. Quando a sociedade tem um problema, ela chama a polícia. Quando a polícia tem um problema, ela precisa da tropa de elite. Alguém pergunta pra ele, por que você não matou? Imagina, você já estava lá. Ele falou assim, não. Porque quando ele cuspiu, eu fiquei com raiva. E esse não era o sentimento daquilo. O criminoso falou, o pessoal do GAT tá aí? Falou, tá. Tomando o pessoal do GAT, subiu, o pessoal do GAT é firmeza, a palavra não faz curva. Você não constrói nada sem essa questão da confiança, da integridade, da honra. Eu acho que as coisas estão interligadas e, sei lá, diz muito sobre quem você é, né? Quem assistir esse podcast aqui e ficar membro vai ganhar 2 livros meus. Vou mandar. Coloca no Instagram, fiquei membro do F My Brain. O que você faz nessa vida ecoa na eternidade. É, mas ecoa mesmo. Fuck My Brain. Fuck My Brain. Olá, está começando um fantástico episódio da F My Brain. Olha, acredita no que eu tô dizendo, porque hoje o negócio vai pegar aqui dentro. E aqui a gente trata de todos aqueles assuntos que bugam a nossa mente, que tiram o nosso sono, que afetam a nossa saúde mental. Venha conosco, porque aqui na F My Brain o saber é descomplicado. E muitas vezes divertido, não tem como não ser, né, Natália Mestre? Mas vamos primeiro ao nosso tema de hoje. Atenção ao tema: lições de confiança com o maior negociador de sequestros do Brasil. Fuck My Brain. E eu falei que ele é o maior especialista nessa área, então está aqui conosco Diógenes Luca. Ele está de volta, perdeu o primeiro episódio, tem que assistir e hoje a gente vai conversar muito também. Só para você saber, caso não saiba, o Luca é especialista em gerenciamento de crises e é um experiente negociador. Ele foi um dos fundadores do GAT, o Grupo de Ações Táticas Especiais. Ele tem uma série lançada na Amazon que todos nós aqui já assistimos, que foi baseada no livro dele, O Negociador. Hoje, na reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo, o ex-comandante é muito requisitado para dar consultorias em segurança e negociação, além de ser comentarista da TV Record. Diógenes Luca, meu amigo querido, um beijo para você e muito obrigada por estar de volta. Marina, Natália, eu que agradeço você que nos acompanha aqui nesse podcast. Que alegria poder voltar aqui com vocês. Olha, estou muito orgulhoso, estou muito feliz, né? Me sinto em casa aqui com vocês. Espero que esse bate-papo a gente possa trazer alguns insights para as pessoas que nos acompanham aqui. Vamos, com certeza. Não, conversar com você é sempre transformador, mas quem está aqui além de Diógenes Luca? Nós. Eu, Marina Machado, e ela, Natália Mestre. Eu ponho nós duas, né, como especialistas em desenvolvimento humano, eu em formação como filósofa, essa novidade, Luca, que eu tenho que te contar depois. Meu Deus. Sim. Mas vou primeiro dar um olá, minha amiga querida. Oi, minha amiga. Oi para todo mundo que nos ouve, nos assiste. Luca, que delícia receber você de volta, foi muito aguardado. Olha, quero dizer que você que assistiu a série não sabe o quanto ele é uma pessoa muito fofa e gentil pessoalmente. Eu tenho que frisar isso. É um gentleman, né? É um gentleman. Já falamos, é uma das pessoas mais fofas que sentou aqui e mais esperadas. Então, bem-vindo de volta. Tenho certeza que vai ser incrível hoje. Vai ser incrível daqui a pouco, porque para começar eu preciso fazer alguns pedidos. Primeiro pedido é para que você nos siga nas nossas redes, porque toda semana tem episódio novo, portanto você não pode perder cada assunto rico. É o famoso do que você está se alimentando. A internet está cheia de coisa inútil para você ou até que te faz mal. A gente está trazendo um conteúdo que é rico, que vai botando sementinhas e vai te alimentando de uma forma muito legal. Então sugiro e peço para que você se inscreva aqui no nosso YouTube, @canal F My Brain, no nosso Spotify, @F My Brain. Lembrando que estamos em todos os lugares, Google, podcasts, Deezer, você está num submarino, tá na Estação Espacial Internacional, a gente está lá também. Ok, tá valendo. E no Instagram, atenção, @fmy.brain. É um jogral. É um jogral. E tem uma particularidade, Luca, querido, porque no nosso YouTube, se você entrar lá pelo computador, para quem tem iPhone, ou no Android, pode entrar no celular, você entra no YouTube e tá escrito assim, ó,
seja membro. Porque aí você vai assinar R$ 4,89 por mês, não é um café em lugar nenhum hoje você acha café por R$ 4,89. Menos que isso daqui, É uma hein? coisa assim, quase, né? Enfim, para apoiar esse nosso trabalho, e aí você vai poder mandar perguntas para os nossos convidados de antemão e vai ter as respostas que a gente só publica para os membros do nosso clube de assinatura e tem o ponto máximo do clube de assinatura, né, Natália Mestre? Tô vindo aqui, ó. Olha só quem tá vindo, olha só. A gente sorteia essa caneca o quê, minha amiga maravilhosa? Maravilhosa! A gente sorteia a nossa caneca aqui, que é uma peça, um item desejo, Luca. Todo mundo quer essa caneca, todo mundo escreve pra gente. Então, ó, você que prestigia o nosso trabalho e tá louco pra ganhar uma caneca, vire nosso membro, né? Luca já ganhou 2, ele merece. Mas o Luca merece. Olha só, é novidade pra mim que tinha esse Seja Membro. Eu queria ter essa informação antes e agora eu vou fazer um desafio aqui de primeira mão. Tá. Vamos lá. Quem assistir esse podcast aqui e ficar membro vai ganhar 2 livros meus. Vou mandar. Coloca no Instagram. Fiquei membro do F My Brain, comandante Luca. Vou mandar os 2 livros de presente em PDF. Uau! De verdade. Minha Luca. equipe vai cuidar disso. Quem colocar lá no meu Instagram, comandante Luca, assistir você no F My Brain e ficar membro, vai ganhar os 2 livros, vou mandar em PDF. Gente do Maravilhoso, céu, eu vou começar nota com 1000, nota 22 mil, tô mil, em choque. É que o gente. Luca já me fez chorar Muita hoje. felicidade, hein? Ai, amigo. E ó, lembrando que os livros estão aqui. Ah, na e detalhe, mesa já. detalhe, é permanente, tá? Colocou lá, que assistiu F My Brain, vai ganhar os 2 livros. Peraí, que eu vou mostrar os livros. Exatamente, Nós vamos estamos mostrar começando. os livros. Claro que também vai estar aqui no nosso descritivo no YouTube. Vou começar com O Negociador, que depois gerou A série. essa série fantástica na Amazon Prime. E Super Performance. Eu já adoro a capa desse livro, que é maravilhosa. E a gente vai conversar muito sobre esse livro aqui, né, Luca? Porque, muito, assim, sem palavras, muito obrigada. Tá aqui na tela também. E tem muitos outros livros do Luca, queria dizer. Alguns eu tenho. Agora acabei de ganhar o outro. Luca, a gente resolveu conversar sobre confiança e a gente vai muito além, porque esse é um título da nossa conversa, mas a gente queria trazer as lições que você aprendeu e hoje vem passando para as pessoas, principalmente no mundo corporativo, onde as relações demandam muito, né, da gente confiar. A gente sempre precisa isso na vida, em todos os âmbitos, claro. Confiar, a integridade, né, a ter segurança nas pessoas com que você está lidando. E o serviço como policial militar ensinou tanto. Para quem perdeu o primeiro episódio da nossa conversa, a gente fala muito da sua história, a gente fala do sequestro do Silvio Santos, que foi ele que negociou, a gente fala lá do caso que mais transformou o Luca, que foi inclusive um caso onde houve a perda de uma refém. Uhum. É tudo muito sensível, então eu não vou trazer essa história aqui, mas eu digo que este é um episódio transformador, e aqui para nós da F My Brain é considerado o melhor episódio que já fizemos, e está aqui no descritivo, vou colocar novamente. Dito isso, quando a gente fala de confiança, Luca, por que ela é tão importante para as nossas relações, na sua visão? Olha, você mencionou o primeiro encontro que nós tivemos aqui, falamos um pouco da trajetória, falamos um pouco daquilo que foram ocorrências importantes na minha vida e que, de certa maneira, acabaram gerando esse conteúdo que hoje é a minha bandeira, né? O conteúdo dos princípios e valores, a questão da negociação. E, obviamente, a gente não vai resgatar essa primeira conversa. Quem quiser pode resgatar o episódio e vai assistir isso aí. Mas hoje a gente vai dar continuidade nessa conversa. Até porque a pergunta que você me faz, Marina e Natália, ela tem a ver com esse livro aqui, O Negociador. Como é que surgiu esse livro? Esse livro surgiu a partir dessa questão da confiança. Foi um insight que eu tive, e eu vou resumir essa história aqui para vocês. No GAT, o GAT inicialmente era uma tropa para ser imitada, uma imitação da SWAT americana, dos grupos de elite, né? E eu sou fundador do GAT, a gente contou um pouco dessa história no primeiro episódio, mas quando eu cheguei no GAT para comandar o GAT, na primeira ocorrência que eu fui participar, e o ano era 1998, já tínhamos 10 anos de Constituição, o mundo já era outro, né? Eu cheguei em apoio aos meus colegas aqui no centro da cidade, um assalto a banco, e a tropa de elite funciona mais ou menos assim. Quando a sociedade tem um problema, ela chama a polícia. Quando a polícia tem um problema, ela precisa da tropa de elite. E por quê? Porque a gente tem treinamentos especializados, a gente tem equipamentos diferenciados, a gente leva muito a sério a questão da doutrina, da conduta, né?
Mas quando eu me aproximei do ponto crítico, onde estavam os criminosos mantendo os reféns, o criminoso bateu o olho no meu uniforme, na minha marca, né, GAT, e ele ficou mais assustado do que antes. A bem da verdade, a minha chegada com a equipe piorou a situação. Eu tive um baque nesse dia, porque eu não esperava que aquilo que era o GAT no passado ainda se mantinha no presente sob a ótica do meu cliente. E aqui é um ponto curioso, né? Porque quando eu falo assim, perguntar para qualquer pessoa, quem você acha que é o meu cliente numa ocorrência com refém? As pessoas respondem, seu cliente é o refém, você foi criado para salvar reféns. A resposta não está errada, porque na verdade nós somos de verdade criados para salvar reféns. Mas o refém nessa hora, ele está ali quietinho, ensimesmado, amedrontado, então ele nem fala nada. Alguém pode responder, olha Lucas, seu cliente é a sociedade, tem uma fratura na ordem pública, a coisa está bagunçada, você precisa chegar lá e ir por ordem, então a sociedade é seu cliente. Também não é uma resposta equivocada, mas ela é uma resposta mais holística, assim, sabe, sob um ponto de vista maior. A pergunta é, com quem que eu converso? Quem é a pessoa do outro lado com a qual eu converso? É o criminoso. Uhum. E aquele dia, para mim, veio a palavra confiança de primeiro ponto, porque o criminoso, que é o meu cliente, não confiava na gente, ao contrário, desconfiava da gente. Eu tive que, naquele dia, quando eu recebi essa devolutiva do criminoso, que ficou mais nervoso, né, e ele usou uma expressão assim, que é até um pouco chula, mas eu vou reproduzir aqui em caráter didático, quando ele falou assim, quando ele viu o gato, ele falou, gato não, gato é tiro no coco. Foi assim que ele falou, foi o cartão de visita que eu recebi. E eu fiquei muito indignado, porque não era esse o caminho, sabe? É a mesma coisa num pronto-socorro, sabe, Marina e Natália? Você chega lá uma pessoa num pronto-socorro de um hospital público, normalmente é um médico recém-formado, chega lá um paciente com uma pequena dor no braço, estava jogando futebol, e aí o médico plantonista recém-formado fala, olha, o que aconteceu? Estava jogando futebol. Ele faz uma análise, se for uma coisa assim que os 6 anos de medicina deram condições para ele fazer um diagnóstico, ele vai lá, olha, faz põe um gelo, coloca uma faixa, toma um analgésico, tá tudo certo. Se o médico plantonista percebe que é alguma coisa mais grave, ele chama quem? Chama o especialista. Sim. E aí qual é a expectativa do médico plantonista quando chama o especialista? Vai resolver. Qual é a expectativa do paciente quando o médico plantonista chama o especialista? Pô, chamou alguém que é mais especializado. Sim. Confiança. E qual que foi o ponto que eu percebi lá? A hora que chamou o especialista, a situação ficou pior do que já estava. Aí foi um choque para mim. Tanto é que obviamente eu tive um retrabalho para conduzir a situação ao status quo que estava antes da minha chegada, tive que resgatar, aplicamos as técnicas, a ocorrência foi resolvida, os criminosos foram presos, os reféns foram liberados. Quando eu cheguei na base, e aí vem a magia. Eu falei assim para minha tropa, tropa de elite tem um monte de ritualística, né? Uma delas é o briefing antes da missão e o debriefing depois da missão. Chega lá na sala de aula, o que viu de certo, o que viu de errado, o que a gente pode melhorar. Cada um falou seus pontos, mas quando chegou a minha vez, eu falei, olha, a partir de hoje, nós vamos trabalhar forte até o dia que o bandido chamar o GAT. Confiança. Não foi fácil. Não foi fácil porque aquelas pessoas estavam muito presas a um paradigma. E quando você decide mudar um paradigma, as 3 reações mais comuns das pessoas são: a maioria é contra, uma pequena parcela está vendo que os resultados não estão mais os mesmos, ou, enfim, não está indo muito bem, mas não teve o protagonismo de impor o novo paradigma. E uma pequena parcela que em todo lugar tem, que são aqueles que ficam meio em cima do muro, né? Mas a grande maioria foi muito contra isso daí, porque eu tinha na cabeça que o criminoso tinha que confiar em mim. Foram 7 anos de trabalho, usando essa correção ou esse novo posicionamento de confiança, né? A ponto de quando chegou, e o livro Negociador, ele trata, eu peguei as principais ocorrências com as quais eu tive aprendizados, e o livro é um conjunto de ocorrências, mas que eu tiro a lição e apresento essa lição para o mundo corporativo, porque o meu foco hoje é o mundo corporativo, né? Então conto uma ocorrência, o que eu aprendi com ela e como esse aprendizado leva para o mundo corporativo. Tanto que termino o livro com a palavra credibilidade, porque confiança e credibilidade andam de mãos dadas, né? E foi esse a grande sacada que eu tive de levar a confiança. Por isso a palavra confiança, para mim, ela tem um peso muito grande, sabe? Eu acho que confiança é um valor importante. Foi a partir desse trabalho, 7 anos. E por que 7 anos? Porque na minha última ocorrência,
como comandante do GAT. Eu não sabia que era a minha última. Eu sabia que a minha gestão chegava ao fim, estava próximo da promoção, e era mais uma ocorrência como qualquer outra, né? Criminosos armados foram fazer um roubo, não deu certo, a polícia perseguiu, entraram numa casa, fizeram um refém, e aí foi curioso, porque o policiamento de área, são os clínicos gerais, não conseguiram resolver a situação, pediram apoio do GAT. Lá vai a minha equipe e eu, como tantas vezes eu fui. E quando chegou lá nesse local, eu, em respeito ao policial de área, que faz um trabalho muito difícil, sobretudo no início da ocorrência, onde os nervos estão à flor da pele, eu mantive esse policial como negociador, sabe? Mas ele não tinha técnica. Então eu pus até que a gente usa na Marina, aquele pontinho no ouvido. Eu falei, olha, faz assim, fala assado. Eu fui ensinando o cara, mas ele estava tão desconfortável que chegou uma hora eu falei, meu amigo, não vai dar, eu vou tirar você porque você não está progredindo, cara. Você está com o tom muito nervoso, você não está gerando aquilo que é essa confiança e tal. E aí ele falou assim para mim, poxa, comandante, realmente eu estou muito desconfortável, não tenho muita vontade, vai ser até bom. Só que eu estava já 7 anos no comando, e nos últimos 2 anos, durante 5 anos eu fui negociador, nos últimos 2, já sabendo que um líder tem que formar sucessores, né? Eu colocava os meus tenentes para serem negociadores e ficava como uma espécie de supervisor, um coach. Ele falou, ó, eu vou tirar você, vou colocar um tenente do GAT para ser negociador. Vai lá e fala, inventa uma história e fala que o pessoal do GAT chegou. 7 anos de trabalho. Sempre com decência, com correção. Aí ele falou assim para os criminosos, ô fulano, estamos já aqui há 2h30, pô, a imprensa está toda aqui. Até o secretário ficou sabendo da ocorrência e mandou o pessoal do GAT para cá. Silêncio. O criminoso falou, o pessoal do GAT está aí? Ele falou, tá. Tomando o pessoal do GAT, subiu, o pessoal do GAT é firmeza, a palavra não faz curva. Maravilhoso. Ai, arrepio. A gente começou a usar a expressão palavra não faz curva Palavra aqui. não faz curva. Quando isso aconteceu, eu fiquei como vocês ficaram agora, fiquei emocionado. Atrás de uma farda tem uma pessoa. Claro. E aquilo não era o meu sonho, o cara ter chamado espontaneamente. Mas só dele ficar confortável com a nossa presença, manda o pessoal do GAT subir, o pessoal do GAT é firmeza, a palavra não faz curva, me deu uma alegria, sabe? Aí eu fiz 2 coisas. Uma que a gente faz quando a pessoa dá uma bola dentro, assim, sabe? Quando tá indo bem, a gente faz um elogio, faz um reforço positivo. Eu falei pro policial, dá um elogio pro cara. Aí o policial, no jeitinho dele, falou assim, olha, pô, bacana, que bom que pra você tá melhor, seguindo assim, a gente vai conseguir terminar isso aqui da maneira que a gente quer, sem ninguém se machucar e tal. Deu um reforço positivo. A segunda coisa que eu mandei fazer não tá muito na doutrina, mas eu fiquei muito curioso, estava tão controlada a situação que eu falei, pergunta por que ele tá falando isso, cara? Aí o policial falou, mas vem cá, você conhece o pessoal do GAT? Ele falou, eu não. Mas um parceiro meu estava numa situação como essa, o pessoal do GAT foi, o que foi combinado foi cumprido, a palavra não fez curva. Conclusão, até bandido tem benchmark. Olha, palmas, Total. palmas. Essa história... E assim, para resumir, né, tudo isso, eu gosto de contar essas histórias, mas aí entra a palavra confiança, sabe, gente? Aí entra a palavra confiança. Confiança é um atributo, assim, é uma virtude que deve ser muito cultivada, sabe? A confiança nas relações interpessoais tem um valor enorme. E depois dessa questão que gerou esse livro, O Negociador, eu escrevi esse outro livro, o Super Performance, onde a primeira lição é a integridade. E integridade, credibilidade e confiança estão todas irmanadas, assim, andam muito juntas, né? Essa é a magia da coisa. Né? Nossa. E a gente só está começando. A gente só está começando. Você sabe, Luca, que a gente pensando mesmo em confiança, né, como você falou, tá ligada a quase todas as relações interpessoais. Eu acho que é um assegurador de você continuar uma relação, né, com uma amizade, ou uma relação amorosa, uma relação de trabalho, é você confiar, né, você ter confiança. E além das relações interpessoais, eu acho que também tá ligado a quase tudo que move a gente. Por exemplo, confiança numa marca que você compra, tá ligado à confiança o tempo todo, você construir. E você falou uma questão aí de duas coisas que me chamaram a atenção que eu queria colocar. Primeiro, 7 anos, né? Ou seja, tempo. Existiu um tempo de construção daquilo. E outra palavra que você falou, que é uma palavra que está muito na moda, é posicionamento, né? Então, queria que você
falasse um pouco como que a gente tem um processo de construção de confiança e como depois esse posicionamento, essa constância que você se mantém, porque eu acho que a confiança, ela precisa ser provada várias vezes, né? É uma constância. Como esse posicionamento traz essa confiança à tona? Uma construção, Uma construção, né? Porque só pra terminar, se eu tô fazendo uma coisa hoje, você confia em mim, amanhã eu faço diferente, eu pus a perder um trabalho, né? Aliás, para ganhar é difícil, para perder... 2 segundos. Não. Confiança, credibilidade e integridade, né, são patrimônios difíceis de construir, mas fáceis de perder, né? Eu diria para você o seguinte, aliás, é uma frase que me acompanha demais, né? Essa questão de... Você fez a primeira observação sobre o tempo, né? E eu aprendi que, às vezes, o nosso tempo é diferente do tempo das coisas. Acho que essa é uma coisa muito importante. Nós não temos muito domínio do tempo das coisas. A gente, às vezes, tem o domínio do nosso tempo, do tempo que a gente quer as coisas, Sim. mas o mundo é diferente. Eu acho que isso, para mim, foi tão libertador quando eu comecei a entender dessa maneira de respeitar o tempo das coisas. Às vezes você fica um pouco triste, porque você queria a coisa um pouco mais rápida e tal, mas eu tenho comigo isso, sabe? É uma questão de respeitar o tempo das coisas e é uma coisa assim que você não tem controle. Vou dar um exemplo. Durante um tempo, existia uma competição da polícia militar com a polícia civil nas ocorrências com reféns, né? Muito embora a lei ela seja bem objetiva, mas aí questões de não querer enfrentar o problema, ficava uma competição e tal, e às vezes gerava algum tipo de problema. Hoje muito menos, mas naquela época tinha uma questão de querer sair na foto, sabe? Uhum. E eu tive alguns tipos de crises dentro da crise por conta de conflito de competência. Eu, obviamente, fiz documentos para tentar falar, gente, precisa disciplinar esse assunto. Não dá para chegar no meio da ocorrência, onde está lá reféns, criminosos, a gente fica discutindo quem vai fazer o quê. Não dá para ser assim. Isso pega mal para as instituições, isso vai gerar conflito, né? Eu, por exemplo, sou um cara muito cordato, me considero uma pessoa bem tranquila, mas eu marco o território, sabe? Eu tenho... Também, né, com graça e com jeito, tudo bem, mas na forçada vai ter problema, né? E aí que aconteceu? Eu lutei muito para que isso fosse disciplinado, e os comandantes da época, eles não queriam criar atrito, etc, tal, ficava uma coisa assim meio de não querer enfrentar o problema, e muitas vezes eu me mordia com isso, sabe? Porque eu falei, gente, é uma questão de disciplinar, uma resolução do secretário resolve esse negócio. Na minha cabeça tinha, mas... Aí foi que eu aprendi, anos depois da minha saída, e que houve vamos dizer, houve uma disciplina sobre esse assunto, houve uma resolução que cuidou. Então eu tiro comigo, na sua primeira observação na questão de tempo, eu resumiria essa frase, sabe? Tem que saber compreender que o seu tempo não é o tempo das coisas, e aí muitas vezes tem que ter essa paciência, essa tranquilidade de esperar o momento, né? A segunda coisa que você coloca, que é curioso, é como é que a gente faz para se manter fiel a isso, né? E eu diria que é um exercício permanente. É um exercício permanente. E eu vou responder com um exemplo que aconteceu comigo recentemente na televisão. Eu faço um programa matinal, um programa policial, a Marina Pode sabe falar, disso, pode que falar. é o Balanço Geral Claro. amanhã. É um programa que eu sou comentarista de segurança do programa. Eu não sei, o programa é um programa de 3 horas e 40 de duração, e tem um espelho enorme, todas as notícias, etc. É tudo muito regulado, o tempo do VT, aquela coisa como é em televisão. É óbvio que eu sei, mais ou menos, quando o âncora vai me chamar, quando é um caso que tem uma arma, tem uma conduta, etc. Eu tenho uma noção. Sim. Mas tem coisas que eu acho que eu não vou ser chamado porque é uma notícia pura que não precisa de um comentarista. E foi o que aconteceu naquele dia, um VT. Qual que era a ocorrência? Uma viatura policial parou um veículo. Tinham 4 garotos no veículo, acharam que estavam em atitude suspeita, pararam, abordaram. Quando abordaram aquela segurança toda, desce, mão para a cabeça, busca pessoal. Resumindo, não eram assaltantes, eram 4 garotos voltando de uma balada, mas estavam mamados assim, sabe? O policial, ao perceber que eram 4 garotos voltados de uma balada, já guardou a arma, pegou o talonário de multa e começou a aplicar uma infração por dirigir embriagado, coisa de trânsito, né? E eu tô ali do lado. Isso não tem, sabe? E tava com as bodycams, tava mostrando esse negócio.
E aí um dos moleques fala pro policial, falou, escuta, seu guarda, o senhor viu, a gente não é bandido, a gente tá voltando a bala, bebemos de verdade, bebemos. Até sumiu assim, sabe? Eu achei engraçado o negócio. Aí o moleque fala pro policial, seu guarda, faz o seguinte, eu dou 300 pra cada um e a gente resolve o problema. Aqui. Aí os policiais deram voz de prisão por embriaguez ao volante e agora por tentativa de corrupção. Putz. Não tem espaço para eu comentar nada, assim, sabe? Mas eu não sabia, Marina, tinha um buraco no jornal. Tava com tempo. Aí o âncora do jornal, que Leandro Passaia, falou assim, ô Luca, Opa! você que é coronel da polícia, fundador do GAT, especialista, fez aquele escarcel do meu currículo, e aí vem assim e fala assim, alguma vez alguém te ofereceu uma propina? Assim, a queima-roupa, Marina. Rapaz! Na TV ao vivo. Rapaz! Mas é uma pergunta, não é uma pergunta? Opa, O lógico que uma que é. pergunta precisa? De uma resposta. Minha cabeça foi voltando. Nunca ninguém tinha me feito essa pergunta. Aí eu fiz um retrospecto e aí eu achei a resposta. Eu falei, Passaia, era o Leandro Passaia o nome do âncora. Eu falei, Passaia, nunca ninguém me ofereceu uma propina. E eu confesso para vocês, eu fiquei feliz com essa resposta. Olha. Mas fiquei mais feliz com a pergunta que eu fiz para ele logo na sequência. Eu falei, Passaia, sabe por quê? Ele falou, não. Porque a assombração sabe para quem aparece. É isso aí. Nossa, maravilhoso. Que maravilhoso. Maravilhoso. E aí- A assombração sabe pra quem aparece. E aí eu venho com esse caso responder a sua segunda pergunta. Tô em choque. É uma... O que acontece? Você vai exercitando isso. Claro. Sim. E é cada dia, com pequenas condutas, você vai criando. Chega uma hora que você não quer ser infiel a você mesmo. É isso aí. Então você guarda isso. E aí, quando eu dou palestra, eu conto essa história. Eu falo, assombração sabe para quem aparece e tal, o pessoal dá risada. Mas eu falo assim, gente, vamos falar a verdade. Assombrações aparecem na vida da gente, não aparecem? Eu faço essa provocação porque elas aparecem na vida da gente. Aí eu dou uma dica também, falo assim, o dia que a assombração aparecer, lembra do teu pai, da tua mãe e dos teus filhos. Que ninguém com 2 neurônios funcionando direitinho quer impor ao pai, à mãe ou aos descendentes uma vergonha, uma tristeza. É uma ferramenta forte, é um freio moral importante, né? Então eu compartilho isso com as pessoas, mas essas duas coisas, né? De você meio que ficar meio coerente com isso aquilo aí, que é você coerência, defende. Né? O Luca tem trazido palavras Gosto que estão muito disso. em muito desuso. E eu acho uma grande pena, e muito porque a gente queria ter essa conversa. Ele falou em virtude, a gente já começou falando de confiança, né? Eu tenho um lado agora filosófico muito presente na minha Essa vida. me conta. Agora é eu que vou ter que entrevistar aqui, que eu fiquei curioso. E valor, desculpa, eu estava tentando lembrar uma outra palavra, assim, valores, virtude, a confiança, Princípios, né? princípios. E quando a gente estuda filosofia, a gente fala muito disso. Primeiro porque o que nunca deixa de ser. Ou você é uma coisa, porque se você às vezes é e às vezes não é, não é. Porque você não tem aquele valor, né, preso a você. Você não é uma pessoa que tem essa ética. Você, de vez em quando, passa por ela. E aí, claro, sempre fazendo alguma pesquisa para trazer para essas conversas aqui da F My Brain, eu fui buscar um pouco de falas interessantes sobre confiança. Primeiro que vi uma definição de confiança com juntos, e fiança vem de fidares, fé. Então é fé que se deposita juntos, mas é fé como uma crença não religiosa, Claro, tá? Como claro. acreditar. Tipo um acordo de fé, né? Uma coisa de fé. E aí tem duas Um frases que eu achei... agreement, né? Exatamente, que você acredita, né? E aí tem uma frase do professor Clóvis de Barros dizendo, certeza, o que é confiança? Confiança é a certeza sobre o comportamento do outro sem verificar. Uau, que forte isso. Então, atenção, maravilhoso. confiança é a certeza sobre o comportamento do outro sem verificar. Aí venho para a pessoa que eu amo de paixão também, que é a Lucilena Galvão, professora Lucilena Galvão, da Nova Acrópole, que diz, uma sucessão de atos que não são iguais, mas que eu percebo que são baseados nos mesmos valores, nos mesmos princípios morais. Dá uma previsibilidade, não do que você vai fazer, mas de como você vai fazer.
E do Eu que tenho você certeza. espera da pessoa, né? Eu tenho certeza. Então, assim, quando você começa a ter um relacionamento, que a gente estava falando da confiança, não é uma coisa que você... Oi, tenho confiança em você. Exatamente. Não, isso você constrói com o tempo. Então, você contrata uma pessoa para trabalhar na sua empresa. Você tem uma expectativa, você alinha suas expectativas, você tem uma função a preencher, eu te delego coisas. E aí, diante do seu comportamento, em várias situações, eu vou construir essa confiança. Sim. Né? Que pode ser quebrada com um ato muito bobo, às vezes, né? Mas que também ela é demonstrada em pequenos atos também do dia a dia, né? Constantemente, Verdade, constantemente. Então, é maravilhoso ver aqui, por exemplo, né, o que já temos de relação que eu tenho com os meninos, o quantos milhões de anos que a gente já se conhece. Como é maravilhoso estar rodeada de pessoas que eu confio. Isso é importante. E isso dá uma segurança para... Sabe, tudo flui com maior facilidade, tudo flui melhor. Agora, quer se sentir desconfortável, quer ficar temeroso, quer ficar tenso, é ter que confiar numa pessoa que você não confia. Então, eu queria trazer um pouco dessa conversa, né? Por exemplo, no serviço policial, que é de vida, Luca. Eu estava pensando aqui, enquanto você falava, eu acordo e vou trabalhar a comunicação da mentoria para empresas. E isso é o que eu faço. Você acordava, né, lá num certo tempo atrás, e falava: vou salvar seres humanos que estão com uma arma apontada para a cabeça. Isso era uma realidade. Olha que coisa incrível, né? Agora, eu preciso que você, colega meu policial, né, segure a granada aqui na mão. Eu lembro de uma palestra sua que você fala: segura aí a granada. Eu preciso que você fique ali vigiando para ver se os caras estão subindo. Se você dormir, a gente morre. É verdade. Quer dizer, outro nível de confiança, claro, que a gente está falando. Mas quando a gente traz isso para o nosso dia a dia, para a nossa vida, a produção no trabalho, as relações, se você não tem confiança, é tudo tão mais tenso, tudo tão mais complicado e tudo tão mais frágil. Exatamente, né? Eu faço, inclusive, uma distinção entre esperança e confiança. Eu não gosto muito da palavra esperança, sabe? Muito embora ela é bem vista, né? Porque a esperança traz uma inquietude. Vou dar um exemplo, você que nos acompanha aqui. Eu tenho esperança de passar no vestibular. Tá com medo de não passar, É isso aí. né? E a confiança, como bem disse o professor Clóvis, que eu sou um fã dele também, ela é um sentimento positivo. E você não consegue comprovar. Vou dar um exemplo de confiança. Aviação. Sim. Né? Porque a aviação é um lugar que leva a segurança muito a sério. Com a aviação não tem improvisação. Eu até brinco quando eu palestro. Você acha que o cara sai daqui da ponte aérea Congonhas, Santos Dumont? Tá um dia bonito. Aí o piloto fala: hoje eu vou pela praia. Não, eu tenho uma casa em Campos do Jordão, hoje eu vou pela serra. Não, ele decola, é tudo parametrizado, é ali, é a velocidade e tal. Não tem improvisação. Uhum. E por isso que a aviação, embora tenhamos acidentes, você considerar todos os aviões que estão no ar no planeta neste momento, não dá estatística, Claro. né? Muito baixo. O que as pessoas têm na aviação? Tirando algumas pessoas, têm algum tipo de paura, algum tipo de trauma, algum tipo de medo, vamos De dizer... altura, que não tem a ver qualquer coisa. Tem exatamente gente que com tem. medo de avião. voar, né? Claro. Sim, Tem gente que tem, mas não é meu caso, por exemplo. Eu, quando entro no avião, eu vou lá, faço meu check-in, chego no finger e tal, desço, vejo meu assento, coloco o cinto de segurança, abro um livro, abro o celular e sei que vou chegar no meu destino. Eu tenho na aviação confiança e não esperança. Fosse esperança que eu tivesse, aperto o botão, vem a comissária, dá para me trazer a carteirinha do piloto de saúde, a caderneta de manutenção da aeronave? Não dá para viver assim. É ruim você viver assim, com Sim. esperança. E vou mais além. O mundo não caminha nessa direção. Eu não sei se é uma crença ou se é um desejo. Às vezes eu confundo as coisas, sabe, gente? Tem coisa que eu desejo tanto que eu penso que é crença, né? Quando me pergunto assim do mundo, eu vejo o mundo melhorando, eu vejo as coisas evoluindo. Mas tem tanta... Tem, mas olha para trás, cara. Sim. Olha para trás, né? E eu acho que o mundo caminha nessa direção. A gente vai ter algumas coisas de compliance, de governança corporativa. A própria tecnologia está deixando o mundo difícil para quem precisa ser tutelado. Por isso, a confiança é importante. Eu queria até, você citou aqui, Marina, acho que talvez de uma palestra que eu dei, mas aquela cena do Tropa de Elite 1, aquela cena que o Capitão Nascimento leva todo mundo pro meio de uma mata, alta madrugada, você lembra dessa cena? Sim. Essa cena é muito curiosa, porque ela traz a questão da confiança.
Primeira semana do curso é uma semana difícil de operações especiais, porque a gente normalmente pega lá um número de vagas que é maior do que a capacidade do curso. Isso segue as normas da polícia, então na primeira semana tem que fazer um ajuste fino. A gente tira aqueles que passaram no concurso, mas passaram raspando. Aquele que passa raspando tem muita chance de não terminar o curso. E aí o cara sai triste, os colegas ficam sacaneando, então a gente tenta evitar que esse mal fique lá para frente, já tira logo no início aqueles que eventualmente, ainda que tenham tido sucesso no exame seletivo, ainda não têm o devido preparo para suportar o resto do curso. E naquela cena, que é uma cena real que acontece nos cursos, a gente leva os caras de madrugada pro meio de um mato, alta madrugada, põe todo mundo sentadinho numa arquibancada, você que tá ouvindo aqui tá lembrando da cena. E aí o Capitão Nascimento, Wagner Moura, baita ator, né? Incorporou muito bem o personagem do Capitão Nascimento, etc. E pega uma apostila e fala: atenção, senhores alunos, a aula dessa madrugada, o significado da palavra estratégia. 3 horas da manhã, os caras cansados pra caramba, todo mundo com sono, porque os dias anteriores foram muito puxados. E ele começa: estratégia em inglês, strategy, em espanhol, estratégia. Pô, humanamente falando, alguém dorme. E os instrutores estão de butuca esperando o primeiro, porque vai dormir, alguém vai dormir. O Morfeu, que é o deus do sono, ele tá sobrevoando ali, entendeu? E aí, quando o 05, que é o Matias, dá aquela dormida, onde o capitão 05 tá dormindo. Eu só tô reproduzindo a cena, tá? Sim. E aí o Capitão Nascimento vai lá, dá aquela pressão no 05, aí você tá com soninho, o cara fica tudo sem jeito, que foi pego dormindo e tal, ele dá a granada na mão. E tira o pino da granada. É a cena do filme. Quando tira o pino da granada, o 05 faz o que a gente chama de olho de Mônica, né? Regala aqui. Guarda rapidinho. Arregala em cima e trava embaixo, se é que você me entende. E aí, o que acontece? Ele fica com medo e fala: o senhor vai soltar essa granada? Ele fala: não, senhor, muito bom. Soltar a granada vai explodir, o senhor vai se matar, vai matar meus colegas, vai matar seus companheiros, vai me matar. E aí vem a palavrinha. Qual que é a palavrinha? Podemos confiar no senhor? Sim, senhor. Continuemos a instrução. Aí, e a cena acaba aí. Eu adoro essa definição, quando ele começa a definir. A cena acaba aí, a gente riu, se divertiu, mas o que está por trás disso? A palavra confiança. Porque naquele dia, o 05 é aluno do curso. Amanhã, ele é meu companheiro de equipe. Sim. E no dia que ele for meu companheiro de equipe, eu vou falar para ele: 05, ou Matias, não importa, temos uma missão esta noite. Você vai ficar naquela laje, nós vamos fazer uma entrada numa localidade qualquer para cumprir um mandado de busca, um mandado de prisão. Tu vai ficar observando o que aconteceu durante a noite inteira. De manhã cedinho eu vou subir, e quando eu estiver subindo, você vai me contar o que você observou durante a noite inteira, e ainda vai fazer a minha segurança no momento da minha incursão. Você entendeu a missão, 05? Sim, senhor. Podemos confiar no senhor? Sim, senhor. Vira as costas e vai embora. Porque se não for assim, se eu não tiver confiança, eu vou ser obrigado a colocar: ó, fica de olho se você não tá dormindo, você fica de olho se não tá com uma comuna. Onde a gente vai parar com isso? Não tem como. É a mesma coisa no mundo corporativo, quando criaram essas modinhas, sabe, Marina e Natália, do casual day, vai com uma roupinha mais à vontade, sexta-feira sai mais cedo, e o tal do home office, que não é o nome mais correto, o nome é trabalho remoto. Você pode trabalhar na sua casa, no clube, na praia, não importa. Mas no começo, algumas empresas colocavam a pessoa nessas condições de facilidade, meio para ser great place to work, sabe? Aquela coisa de ficar na modinha, junto com as modinhas. Mas ficava ligando pro cara para ver se ele tá logado, para ver se ele... famoso fiscalizando, né? Não dá, gente. Não dá para ser assim. Nós não podemos mais ser tutelados, sabe? Tem uma empresa, desculpa, que eu não lembro o nome, qual delas, gigante, assim, não sei se foi Starbucks, falou assim: eu não sou babá dos meus funcionários. Mas é verdade. Não tem cabimento isso. É verdade. Você vê como a confiança, ela povoa todo esse ambiente nosso. E eu acho que o mundo caminha... Por isso eu fiquei feliz quando você falou: vamos falar de confiança? Porque eu acho um valor importantíssimo, sabe? A confiança, ela anda de mãos dadas com a integridade. Sim. E a integridade também é um negócio bacana, né, de a gente explorar, né? Entraremos em integridade. Integridade é fazer o certo porque é o certo, não fazer bobagem que não é pra fazer, e ponto final. Sim. Aí depois daquela fala que eu amo, que eu tenho um filho de 13, pra quem não acompanha o episódio, porque eu sempre falo, e que também chama Luca, que o dele é sobrenome, o meu é o original. E um dia eu peguei essa fala do Luca e eu catei: olha aqui,
Olha o que o comandante está falando, porque é maravilhosa, que é o né, de você fazer não fazer mesmo que não tenha ninguém olhando. Isso é muito verdade. Isso é mágico. Quem sabe um dia a gente consiga isso, né? Eu fiz uma viagem de moto na Alemanha e eu passei por interior da Alemanha, algumas fazendas, eles têm uma bancadinha assim na fazenda, aí tem os produtos da fazenda, queijo, geleia que eles fazem, salame e tal, tem os preços dos produtos, tem uma cestinha com troco, você pega, paga, faz o seu troco e vai embora, não tem ninguém fiscalizando. Triste dizer que no Brasil isso jamais... Na Suíça, ninguém Eu tive um perrengue, eu fiz uma imersão de inglês em Londres em 2010 e eu me matriculei num curso de gente acima de 30 anos, eu não queria pegar molecada mais nova, porque começa a falar em português, eu queria só gente um pouco mais velha e tal, e participei desse grupo seleto. Um dia nós estamos ali, tinha 2 suíços, tinha uma moça da Hungria, enfim. E aí o professor deu uma tarefa pra gente, foi falar sobre o transporte público no seu país, cada um fala do transporte público no seu país. E eu estava maravilhado, porque Londres tem um metrô maravilhoso, é sensacional, né? Assim como Paris também. E eu fiquei muito encantado com aquela história de você poder se locomover na cidade sem carro, porque ali tem, né, os modais, é muito bacana. E aí, eu nunca me esqueço que a Irene era suíça, cada um foi falando do meio de transporte na Suíça, mais ou menos igual na Inglaterra, enfim, mas quando chegou no Brasil, eu fui falar, olha gente, nosso metrô é muito bacana, nosso metrô é moderno, só que a gente não tem tantas estações assim, né, e aí temos que usar muito ônibus, o pessoal usa muito ônibus, e no ônibus tem um motorista cobrador, quando eu falei cobrador... É, isso aí. Como assim? O que é cobrador? A Irene me perguntou. Falei, cobrador é o cara que... é a pessoa lá que recebe cobra, né? Que dinheiro. recebe o dinheiro. Mas ele não tá usando? Eu falei, não, ele tá usando. Mas se não tiver o cobrador, capaz de não pagar. Com o cobrador, Né? ele já passa por debaixo ou por cima da catraca? Mas ele não tá usando? Eu falei, não, tá. Mas sabe o que acontece? Aí expliquei, mas falei, olha, o que vai acontecer? O cara não vai pagar, a linha vai ficar deficitária, a empresa vai tirar aquela linha daquela Sim. localidade, porque não vai ficar mais lucrativa, e todo mundo perde, então tem que ter cobrador. Mas ele não tá usando. Não tem. Eu desisti. Como assim? Não entrava na cabeça, não entra. sabe? Então, assim, a gente precisa caminhar nessa direção, sabe, gente? Precisa caminhar nessa direção. Eu luto muito por isso, né? Pra mim é um valor que... Precisa da minha animação quando vocês me convidaram para falar disso, né? Porque tá tudo muito conectado, sabe? A integridade, a decência, a confiança, tá tudo muito, muito coladinho um do outro, sabe? E eu acho que isso são valores que deixam a vida da gente mais tranquila, inclusive, Sim, sabe? não tenha dúvida. Eu ia antes de você falar da Irene da Suíça, eu ia falar que a primeira vez que eu fui na Suíça a trabalho, há 1 milhão de anos atrás... Desculpa, a primeira vez que eu fui na Suíça... Só pausa pra Natália Mestre esfregar na nossa cara, não foi? Eu senti isso. O pior é que eu acabei indo bastante mesmo, porque eu cobria mercado de luxo. Nossa, só piorou. E toda a relojoaria fica lá. Então eu fui verdade. muitas vezes fazer matéria de relojoaria. Habituê da Suíça. Ai, gente. Não, é trabalho, gente. Eu sou rica! Acabaram. Agora eu fiquei desconcertada. Mulheres até. Ricas foi baseado na história de Natália Mestre. Claro, super. E o dia que eu cheguei lá, era muito tempo atrás mesmo, que a gente não sabia tanta coisa, né? Aí eu fiquei esperando que viessem conferir o meu cartãozinho de que eu tinha pagado, sabe? A gente com essa mentalidade brasileira. E aí eu fiquei sentadinha lá e ninguém vinha. Chegou uma hora que eu parei, um suíço, e falei, ninguém vai vir checar se eu paguei. O cara ficou assim, ele falou, mano, sabe, da onde vem, né? Da onde vem isso? Ele não sabia nem me responder. Ele ficou assim, olhando pra minha cara. Eu falei, tá, né? E aí eu entendi que, não precisa fiscalizar nada lá. E foi a primeira vez na vida que eu vi você pôr o pé na calçada e o carro tá muito longe de você e ele já para lá. Assim, eram coisas que eu não tava acostumada aqui no Brasil. Educação, é uma coisa linda. Mas voltando para o Brasil... Depois de você me chamar de viajada, voltando para o Brasil, eu queria voltar essa discussão mesmo, Luca, pro corporativo que você já começou a pegar, né? Eu acho que tem muito essa cultura da fiscalização aqui no Brasil, tem muito.
E é muito difícil para eu entender, assim, que, né, você tem todo um processo seletivo que você faz e às vezes demora muito, que, em tese, você já deveria usar aquilo para confiar naquela contratação que ou você ou uma pessoa, uma equipe especializada fez, né? Então, isso já deveria ser olhado de uma outra forma. Aí aquela pessoa começa a trabalhar com você. E eu percebo, porque assim, tudo bem, a relação da confiança, ela é construída no dia a dia. Mas eu percebo também que tem líder que, por mais que você tenha uma equipe que te passa a segurança, te passa essa confiança, ele não consegue confiar. Ele é aquela pessoa de fiscalizar os mínimos detalhes, de não delegar, sabe, daquela cultura do micro, assim, tipo assim, eu vou achar alguma coisinha que a pessoa não está fazendo. Tudo. Então, o que você colocaria para um líder de como você estabelece essa confiança? Porque a gente fala muito sobre você ser confiável, mas a gente também precisa aprender a confiar, né? É um exercício e eu diria para você, Natália, do meu ponto de vista, que é super complicado, é mais difícil você confiar, assim, sabe? É uma coisa complicada, né? Eu acho que tem um pouco a ver com a cultura também, né? Aquilo que são os usos e costumes, aquilo que, por exemplo, você pega, a gente citou aqui... gato escaldado É, também, meio né, por aí, Luca? a gente apanha um pouco e fica mais, sabe, mais insensível a algumas coisas, né? Você pega um ambiente como esse, onde... num país como a gente citou aqui, onde essa questão já está mais consolidada, etc., eles fazem normalmente isso daí. Aqui a gente elogia quando faz, né? Sim. Quantas vezes na televisão a gente elogia uma pessoa que não teria que fazer um elogio, Achou que é a obrigação, carteira e né? devolveu pra Exato, pessoa. né? Nossa, vira Então pauta. é um exercício isso daí, e eu acho que a gente tem que olhar... lembra que eu falei da palavra paciência, né, de respeitar o tempo das coisas? A gente precisa caminhar nessa direção, e são passos, a cada passo a gente vai aprimorando um pouco isso daí, mas eu acho que nós temos um grande caminho ainda pela frente para poder chegar num nível como esse daí. Tenho a certeza que a gente vai ter muitos líderes ainda que não têm essa condição de né, exercitar essa confiança, vão continuar sendo pessoas assim que ficam sempre com o pé atrás, né? Mas acho que é um processo, sabe? Eu acho que a gente caminha, se nós fizermos um comparativo hoje com o passado, eu hoje, do meu ponto de vista, eu percebo que há muitas empresas que valorizam muito isso daí, né? As novas gerações já estão meio que formadas nesse sentido, né? A minha filha, por exemplo, tem 29 anos de idade, e um dia, você vê, eu sou de uma outra geração, é óbvio, né? E um dia ela... até paguei um bico, né? Que eu falei pra ela assim, ela falou, vamos almoçar junto, pai? Eu falei, vamos, tal. Aí eu falei, que hora que é o seu horário de almoço? Ela falou, pai, como assim? Que hora é meu horário de almoço? Eu faço. Quando eu tiver fome. A minha empresa não estabelece que hora que é o meu horário de almoço. Eu que faço o meu horário de almoço. Tem dia que eu tô mais folgada, saio para almoçar, volto mais tarde. Tem dia que eu tô mais atribulada, Não é fábrica almoço daquele mais horário rápido, fixo, né? Agora não é para todo mundo, né? Claro. Né? A gente tem que entender que essas coisas precisam ser... Tem alguns contextos onde você pode exercitar isso de uma maneira mais rápida, tem outros contextos que você precisa ter um pouco mais de paciência. E tem a leitura das pessoas, né, Luca? Por exemplo, eu falo muito sobre, só para complementar, Má, essa pergunta até que eu te fiz, ela vem muito que quando eu comecei a empresa, eu acho que eu tinha tanto uma vontade, assim, de acertar, que eu era essa líder que microgerenciava, sabe? Não era tanto uma questão de desconfiança, mas era assim, era uma ideia de que precisava ser de um perfeccionismo, de uma coisa, sabe? E aí eu comecei a perceber duas coisas. Primeiro, chegou uma hora que eu não estava mais aguentando ter tantas funções, porque, óbvio, você está sobrecarregada. Exatamente. Né? E aí eu não tinha tempo para o que era que eu deveria estar tendo. O estratégico, O né? estratégico, porque eu estava olhando né, aquela micro peça. E segundo, que eu estava também impedindo com que as pessoas exercitassem as suas criatividades, as suas coisas, porque o meu jeito é o certo, né? Então eu comecei a olhar isso. E eu mudei muito, assim, hoje eu acho que eu consigo, assim, eu acho que eu sou muito menos controladora e microgerenciadora, com certeza, acho que todo mundo faz bem as suas, né, desenvolve, mas eu também percebi que dentro das pessoas existem as que você, de fato, não precisa cobrar e as que você precisa um pouco cobrar, Tá sim. corretíssima, Natália. Né? Tem gente que você precisa. Tem gente que não funciona se não tiver uma espada na cabeça ou um espeto na traseira.
Infelizmente. Vai ser assim. Não é para todo mundo, sabe? Eu tenho falado isso também. É igual o tema que eu desenvolvo aqui no Alta Performance. Né? Se de alta performance está nesse ecossistema de alta performance, exige algumas coisas. Não é para todo mundo. Sim. Né? Eu tenho uma convicção que quem tiver nesse ecossistema de alta performance, respeitando princípios e valores, entendendo que não tem lanche de graça na vida, que é trabalho duro, essas coisas que, né, as pessoas vão ter mais sucesso, vão ter mais empregabilidade, vão ter mais chance de ascensão na carreira. Quem que não quer um sujeito que está dentro dos princípios e valores de alta performance? Agora, tem o preço a pagar. E não é todo mundo disposto a pagar isso daí. Eu quero falar do seu livro, inclusive, mas só para não perder um comentário, antes de eu trazer o Super Performance, que é mais recente, só lembrando que tem vários livros do Luca. No curso de filosofia, a gente teve algumas semanas atrás, né? Porque você está fazendo graduação em filosofia? Não é graduação, eu estou na Nova Acrópole, porque é diferente do acadêmico, né? Então a graduação é um estudo acadêmico e a Nova Acrópole tem uma linha de estudo da filosofia que é muito mais aplicável ao dia a dia, além de um teórico apenas. E é um negócio transformador, Luca, é um negócio impressionante. Não terei tempo para falar aqui para vocês, um dia faremos um de filosofia, mas em paralelo eu conto tudo para você. E eu tô encantadíssima com isso. Mas enfim, teve uma semana específica que foi a Semana Internacional de Filosofia e tiveram alguns eventos. E para participar do evento, claro, para aquilo acontecer, eu pagava lá um valor e é tudo sempre muito irrisório, porque todas as pessoas que dão aula, todas as pessoas que abrem a porta, todas as pessoas que estão varrendo a casa onde são feitos os cursos, são voluntários. Todos. Você vai lá, o professor é voluntário, a pessoa que está ali na porta é voluntário, está todo mundo voluntário ali. O valor que você paga, que são sempre valores extremamente acessíveis, é para manutenção, é para água, luz, aluguel do negócio e tal. É incrível. Bom, para dizer que tinha esse evento, eu tinha que pagar coisa de R$100, e a minha mãe queria, eu não ia conseguir ir, minha mãe queria ir, ela pagou no intervalo e era no dia seguinte. Ela falou, não, mas tem algum comprovante, alguma coisa? Não, imagina, você já pagou, não tem problema, só chegar lá. Aí eu ainda falei para ela, falei, mãe, se um filósofo não puder confiar num filósofo, não está sendo filósofo. Não orna, né? Não orna. Ué, por que você diria que você pagou? Por que você iria num local que precisa pagar para ir sem ter pago? Como assim? Isso não cabe. E aí já é um modus operandi onde fica estranho. Ele falou assim, ele não está usando? Exato. É muito estranho. Exato. Você não tem outra opção. É estranho você colocar a opção na mesa. Você não tem outra opção. Esta é a correção. Essa é como na filosofia fala-se de reta ação. Né? Eu tenho o papo reto e tem a reta ação. Pois bem, mas eu quero falar de super performance, lições das tropas de elite aplicadas ao mundo corporativo. Luca, fala um pouquinho desse livro pra gente. Esse livro surgiu pelo seguinte, eu dou aula de negociação numa escola de negócio, que é a FIA, e minha disciplina ela chama Negociação sob Pressão, né? Onde eu trabalho as ferramentas de negociação para o mundo corporativo. E esse laboratório da FIA, que são sempre gente, né, que está indo em ascensão de carreira, que vai ocupar posições de nível C nas empresas, etc. Eu percebi que, por mais que eu tratasse a questão da negociação dentro de um aspecto humano, de entender que do outro lado da mesa tem um ser humano, eu percebi que as pessoas iam muito direto ao ponto, sabe? E eu percebi que estava faltando princípios e valores. E aí, instintivamente, eu comecei, antes de entrar no assunto negociação, trabalhar alguns princípios e valores com as pessoas. Quais? Integridade, confiança, né? Essa orientação para resultados, mas dentro desse, criando um alicerce. E aí chegou uma hora que eu falei, poxa, esse conteúdo gera um livro. E aí eu escrevi o livro, a Fara Editorial aceitou assim de primeira e saiu Super Performance. Hoje, quando eu dou aula, eu trabalho primeiro os princípios e valores, que é o alicerce, para depois entrar com as ferramentas de negociação. E essa é uma lição importante que acho que pode ficar como um insight nesse nosso bate-papo aqui, sabe? Essa questão da humanidade, de levar em conta que do outro lado da mesa tem um ser humano que é movido por emoções, que é movido por sentimentos. Nota né? 10. É o que a gente mais prega aqui. É um fala pilar sobre isso. Aliás, vamos falar de human to human? Human to human, total, nosso Nós pilar. temos, a nossa metodologia tem um nome que é patenteado por nós no Brasil, Human
to human. É em inglês, mas está claro que é de humano para humano. Não há outra coisa que aconteça que não seja de um humano para um humano. Pois Você está vendendo um produto, vendendo um serviço, você tem um outro ser humano ali na ponta, em algum ponto é um ser humano. Sim. Que você precisa atingir, que você precisa entender quais são as dores, que você precisa conseguir alcançar. Só lendo aqui atrás da capa, porque eu acho muito bem escrito, em todo o mundo as equipes de elite têm como particularidade uma mesma característica, serem verdadeiras ilhas de excelência dentro das próprias instituições. Quando a sociedade tem um problema, chama a polícia, e quando a própria polícia tem um problema, chama as tropas de elite. Essas tropas são times que têm como obsessão a busca pelo erro zero, o trabalho perfeito, cliente feliz e que retroalimentam o ciclo pelo alto nível em todas as fases de uma atividade com equipe. Aí fala um pouco do Luca, que a gente apresentou, e termina dizendo: se você deseja estar muito acima da média, é necessário investir na mudança de mentalidade sobre como instigar a sua criatividade, trilhar caminhos novos, chegar sempre na frente e cumprir seu objetivo sem queimar etapas. Então, super dica de livro e que está aqui no descritivo. Mas, como o Luca falou, se você seguir, se você se tornar membro, você ainda ganha um PDF. Ganhar esse Ganha um PDF. PDF. Vai ganhar. Coloca lá, Comandante Luca no Instagram, passei a ser membro do F My Brain e quero os livros. Ai, Isso meu aí. Deus, eu E ainda aí? tô chocada com isso. É, Agora, super amiga, Não. Uma ultiminha? eu sou tão legal, pode, vai. Você não quer fazer uma Eu ultiminha? quero fazer 25. É que o Marcelo tá lá piscando pra mim. É que hoje a gente tá sem o timer, tá o Marcelo piscando. Marcelo, já gostei mais de você. Tadinho. Olha a cara dele. Não, ele ficou triste agora. Vai. Ai. Eu não queria que o programa acabasse. Olha lá. Então, é a única Marina, né? pessoa que fica Passa com essa rápido a pecha sou eu. conversa, Passa gente, muito né? rápido, É é. impressionante. Conversa boa é É assim. impressionante. Só dizendo. Mas eu achei tão interessante pra gente finalizar, acho que o programa, que a Marina relatou, né, nessa parte da capa, né, de mudança de mindset, de excelência e confiança. Queria que você fizesse essa relação, então, pra gente acabar, né? Se a gente tá querendo viver nesse panorama de um ambiente de excelência, seja ele um corporativo ou um ambiente de excelência de relacionamento, de um lugar gostoso. E qual que é essa ideia, então, sua da mudança de mindset e a relação da confiança? Olha, eu vou falar assim daquilo que tem sido, eu tenho pautado a minha vida nesse sentido, sabe? E posso adiantar que a vida ficou melhor, sabe? A vida ficou mais confortável, sabe? A vida ficou com o meu coração continua só 60 por minuto, não importa o que aconteça, sabe? Isso é tão libertador, você tá andando reto, que é a integridade, que você está gerando nas pessoas aquilo que é a confiança com base numa coerência de comportamento e atitude. A vida fica melhor, sabe? Eu tenho comigo que essas, como eu disse já na nossa conversa aqui, elas estão todas muito entrelaçadas, sabe? Por exemplo, na negociação que eu trabalho aqui, que é a negociação baseada em princípios, ela até do método Harvard, que é a negociação ganha-ganha. Eu quero, não é só atingir uma meta, eu quero que aquela pessoa continue meu cliente sempre, Sim. que eu construa com ela relações duradouras. Olha aí como tá. Quem que constrói relações duradouras? Quem tem confiança. Claro, né? Você leu o livro do Black Swan? Ah, tá, não vou entrar nisso, desculpa. Lá vai. Gente, eu tô doida. Mas assim, chega uma hora, e essa eu queria encerrar a resposta à sua pergunta com esse raciocínio. Chega uma hora que você percebe que está tudo muito entrelaçado, sabe? A confiança, a integridade, a disciplina, a decência, os resultados consistentes, as relações duradouras, está tudo muito entrelaçado desde que você comungue desses princípios e desses valores. E eu posso afirmar para vocês assim, do meu ponto de vista, a vida fica melhor. A gente fica melhor em casa, a gente fica melhor com os filhos, a gente fica melhor com os colegas de trabalho. Você começa a incorporar esses princípios, esses valores, essas condutas e tudo fica melhor. E vou mais além. A título de cereja do bolo, você começa a ver o mundo de uma outra maneira, né? De uma maneira mais promissora, de uma maneira mais otimista, e é legal você viver, sem uma questão de inocência, ou sem ser, né, uma pessoa divorciada da realidade, mas você começa meio que, é como se estivesse num helicóptero, você vendo o mundo sob um outro ponto de vista, sob um outro ângulo, né? E vendo a evolução que o mundo apresenta. E isso também te dá força, porque a hora que você constata essa evolução,
você fala, é esse o caminho. E esse é o caminho correto, esse é o caminho para onde as coisas tendem, a filosofia, né? Eu vou cooptar você para ir fazer curso com a gente lá. Você sabe, Marina, que eu fiz 3 anos de filosofia. Fala isso, Você no fez? primeiro Eu não lembrava papo disso. nosso, É. ele contou isso. Onde que entram essas informações que vão embora na da minha verdade era um cabeça? sonho que eu tive. Eu sempre gostei muito de livro. Meu avô era um cara que colecionava livros. Meu pai fazia com que eu e meu irmão declamássemos poesias, Ai, né? que legal. É Muito mesmo. Fernando Pessoa. Eu tenho poesias decoradas até hoje aqui, assim. E aí o que aconteceu? Minha vida na polícia foi totalmente diferente. Foi uma formação mais né, como policial. Mas quando eu fui promovido a major, eu tinha saído do GAT, eu fui trabalhar na área de treinamento da polícia e fiquei com um horário mais humano, vamos dizer, um horário de expediente, vamos falar assim, né? Com hora de almoço definida. Tinha hora e tal. Eu nunca me esqueço que eu nunca tive horário para sair do trabalho, porque a vida as operacional é ocorrências, complicada. E um dia eu fiquei um pouco mais tarde lá, quando eu fui ver, estava trancado, os caras fecharam as sessões, tive que acionar lá o cara da guarda para abrir a porta. E aí eu falei, poxa, acho que eu tô com tempo de fazer um vestibular, e aí me inscrevi na FUVEST. Eu não passei na FUVEST, né, para filosofia, nem é a nota de corte muito alta, mas eu estava muito divorciado das partes de exatas e tal, mas eu passei na PUC e passei na São Judas. Aí fui para a PUC fazer filosofia, no ano ruim, no ano da greve da PUC, corte dos professores, Nossa. reestruturação financeira. Eu chegava para ter aula e os professores só chorando da lista que davam. meu Deus. Aí prestei vestibular de novo para a Unifesp. E fiz 1 ano de PUC e fiz 2 anos de Unifesp. Que legal. Filosofia na graduação. Eu saía, morava no Tatuapé e ia para Guarulhos, que era longe, mas eu ia fazer o curso. E aí depois fui promovido de novo e acabou, minha vida voltou a ser operacional. E aí acabei tendo que largar, mas eu fiz 3 anos de filosofia. Vamos Eu adoro conversar filosofia. mais sobre isso. Adoro Agora eu quero te filosofia. contar Eu uma lembrei história. que ele falou isso. Antes de fazer aquele momento do mas é recente, mas eu já acho que já contei algumas vezes até para a Natália, acho. Tem uma história de um samurai. E o samurai, que é uma pessoa extremamente honrada na cultura japonesa, na história, né, japonesa, e ele tinha que vingar a morte do mestre dele. O mestre tinha sido assassinado por um cara e ele tem que vingar a morte. Esta é a função deste samurai. E quando ele chega, ele tira a espada dele e vai acertar a espada no cara, o cara cospe nele. Você conhece essa história? Não conheço. Ele cospe no samurai, o samurai pega a espada, que estava prestes a cortá-lo, embainha de novo e vira e sai. E aí ele fala, como assim? Você não vai me matar? E aí, alguém pergunta para ele, por que você não matou? Imagina, você já estava lá. Ele falou assim, não, porque quando ele cuspiu, eu fiquei com raiva. E esse não era o sentimento daquilo. Aquilo ali é porque ele era a justiça sendo feita. Não tinha que ser com raiva. Em outro momento eu voltarei lá. E aquilo é tão representativo essa história do que a honra, do que está por trás dos seus atos, né? E eu acho isso riquíssimo. Então fica com essa história do samurai, que eu acho que vai Vou servir guardar. de alguma Nossa, forma. muito Vou legal guardar. essa Que ela é história. muito, isso, né? Não qual é o sentimento que você traz, quem é você naquele momento, e que a qualquer segundo, no fio da lâmina chegando no pescoço do cara, você pode voltar atrás. E diz que o samurai é uma figura que tem a espada num lado e uma flor do outro, que é o perdão. Né? Então há uma medida entre a justiça e o perdão diante dos atos das pessoas, que eu acho também uma parte muito bonita de se visualizar. Mas dito isso, gente, é hora do boom. Fuck my brain. E na hora do boom, sempre muito sentido, gente. Ai, meu Deus do céu. Já vou A me gente- preparando pra sofrer aqui. Você tinha que começar a fazer uma encenação, se jogar pra trás. É verdade, vou entendeu? começar a cair, sei lá. Algo dramático, Trazer pelo uma menos. espada do samurai pra ver se você presta atenção em Eu trago mim. a flor pra você, que eu posso te dar o cérebro. Eu te dou um cérebro de presente aqui. Pra dizer que nesse momento a gente dá aquela arrematada, 1 minutinho pra cada um, a começar por Natália Mestre. Gente, que difícil. É um papo tão, né, assim,
existencial esse papo, né? Primeiro, ai, que delícia você aqui, Lucas. Você tem muitos fãs nesse estúdio, você sabe disso. E fora dele. E fora dele. Então, muito obrigada. É sempre uma delícia. Assim, é um papo muito gostoso, sempre muito cheio de exemplos, muita coisa que você vai entrando, né? Então, essa é a primeira coisa. Segunda, o que falar sobre a confiança, né? Jesus do céu, ela tá em tudo, né, amiga? Ela tá em tudo, assim, eu acho que essa visão que ele traz de que as coisas estão interligadas, pra mim faz todo sentido. Você não constrói nada sem essa questão da confiança, da integridade, da honra. Eu acho que as coisas estão interligadas e, sei lá, diz muito sobre quem você é, né, no dia a dia, né? Eu acho que atitudes você vai ser, o que as pessoas esperam sobre você, o que você espera das pessoas. Eu tive a grata surpresa de conseguir mudar e conseguir ter relações onde eu deixo as pessoas terem mais espaço para a confiança. Acho isso uma vitória. E exercer isso só me trouxe coisas positivas. Então, eu convido todos o exercício da confiança, porque você recebe coisas boas dela, né? Sem dúvida. Aliás, só coisas boas, só né? Coisas boas. Eu quero trazer no meu boom, eu aqui, Marina Machado, porque como mãe, né, de 2, eu fico sempre refletindo no poder da pressão de grupo. E a pressão de grupo leva a molecada, principalmente, e vamos colocar isso, a pressão de grupo, você mais velho, e é assim que as pessoas agem, e a torcida de futebol, e é o modus operandi da empresa, né? Comportamento da manada, né? Da manada, né? Começa lá da adolescência e vai bem mais pra frente, porque se é assim que a empresa funciona e sempre tem um dinheirinho por fora e é assim que a coisa acontece e, portanto, tá tudo bem, não tá. Então, o autoconhecimento, quem sou eu, como é que eu entendo, como é que eu enxergo a vida, quais são os meus valores, quais são o meu pai, minha mãe, os meus filhos, né? O que estará escrito na minha lápide é uma reflexão, porque não é porque o mundo ao seu redor vive de uma forma que você também precisa viver. Agora, isso demanda uma coragem e uma estrutura interna riquíssima e forte, e pilares, que isso é construído ao longo da vida, mas nunca é tarde para a gente começar. É verdade. Para virar essa página, né? É uma caminhada, né? É uma caminhada, ela é árdua, né? Quando você lê um trechinho da contracapa do livro, né? Os atalhos que a gente gosta nesse sentido são os atalhos da tecnologia, os atalhos, mas não atalhos de quebrar o encaminhamento correto das coisas, de desvio sabe? de conduta, Desvio né? de conduta, exatamente. E eu quero fazer 2 observações aqui. A primeira, da minha alegria estar com vocês aqui, de ver como é bacana a gente poder conversar sobre esses temas tão ricos, para as pessoas aí terem esse conteúdo disponível, da gente trabalhar esse assunto, espraiar essa informação, e isso é muito bacana. Vocês estão de parabéns, eu estou muito orgulhoso de estar aqui com vocês pela segunda vez, né, trazendo essas reflexões num ambiente tão agradável, assim, com tanta energia boa aqui, eu saio daqui revigorado, sabe, é muito bacana isso. E por último, eu queria fazer um pouco a reboque da sua reflexão, de usar uma frase que me marcou demais, de um filme que eu gosto muito. Aliás, é um filme que eu acho que recomendo que todo mundo assista, porque tem muitos insights em relação àquilo que nós tratamos aqui nessa conversa. O filme é O Gladiador, o 1, né? Doida pra ver o 2. Eu assisti o 2. Você já assistiu? Já assisti. Eu Caramba, gosto que muito. rápido, Luca. Já assisti. E Gostou? eu gostei mais do 1. Né? Okay. Eu gostei mais do 1. O 2 não é tá bom, mas não é aquilo que me tocou. O 1 me tocou. Uhum. E me tocou dentro daquilo que foi o contexto que nós conversamos aqui, em uma frase. E essa frase está ligada aqui à integridade, está ligada à confiança, está ligada a tudo que nós tratamos aqui. E a frase é: o que você faz nessa vida ecoa na eternidade. Mas ecoa mesmo. E aí, isso te dá força. Isso te dá força para... Se você tiver essa convicção que você faz nessa vida ecoa na eternidade, isso te dá força para você manter a sua trajetória dentro desses princípios e valores que nós tratamos aqui. Nossa, Fuck my brain. muito legal. Ai, só E quando você não ecoa quer. mesmo. Eu vou abraçar o microfone aqui. 10, nota 10. Nota 10, nota 10. Coisa espetacular.
Essa frase é muito maravilhosa. E esse filme é muito maravilhoso. Agora vou com o pé atrás pra assistir o 2, mas vou lá assistir. Nós tivemos vazio. essa reflexão ontem Não, mas sobre não o 2. vamos falar Não sobre vou esse- entrar não, nisso. Não. Porque isso ficou no passado. Não traga à mesa essas O coisas. assunto Mas, do ó, passado. então vou dar uma dica aqui para finalizar. Assista com o Celton Mello e com a Fernanda Montenegro, diz que o Ainda Estou Aqui. Ah, não tenha Doida pra dúvida. ver. Tô louca pra Esse ver. realmente é uma beleza do cinema nacional. É um filme que retrata um momento muito difícil que nós vemos, mas com uma leveza. O Walter Salles, que é o diretor, fez um trabalho assim monumental. E eu fiquei muito orgulhoso, não só pela obra, mas também como foi tratado esse assunto no momento tão importante que a gente vive hoje nesse país. Portanto, fica aí a dica de cinema para você. Gente, no Quero descritivo vai ter o programa anterior do Luca, os livros do Luca, os filmes citados. Tem muito filme citado. Tem muito filme citado, mas que merece porque tudo por uma questão de construção imagética, de você se envolver com esses temas e refletir. Muito obrigada, meu amigo, que hoje foi um dia emocionante aqui, de verdade, e que fica sempre o convite aberto pra gente trazer essas conversas aqui. Que bom. Obrigado, gente. Valeu. Bom, fica aqui pra você o convite final, você que ficou até o fim, acompanhou essa conversa, o que você achou? Comente, olha que coisa mais rica trazer. O que já aconteceu com você? Como é que você enxergou toda essa nossa fala? Vamos fazer essas trocas, a gente adora. E onde? No nosso YouTube, @canal FMyBrain, no Spotify, @FMyBrain, e atenção ao nosso Instagram, @FMy.brain, num jogral maravilhoso. E quinta-feira que vem nós estamos de volta às 18 horas. Tchau, tchau. Fuck my brain. Fuck my brain.